R$ 1.000 de investimento a 220 milhões que hoje as 4 redes que ele opera estão faturando. Para quem quer empreender, eu brinco muito, de uma forma mais segura, né? Através de franquias. Porque você tem previsibilidade, várias pessoas trabalhando para criar uma reputação e autoridade de uma marca. Quando o franqueado meu ele entra dentro da rede Encontre Sua Viagem, ele já nasce grande porque o volume que a gente tem é a soma de todos os franqueados que fazem parte da rede. Até porque o brasileiro quer empreender, só não sabe, né? Porque não foi educado para empreender. O objetivo dos modelos de franquias, como da Aquazero, é tornar a operação o mais fácil possível, né? Trazendo todo um ambiente, tecnologia, processos, que a gente sabe que a maioria das pessoas que entram para o setor de franquias não são empreendedoras. Antes da gente começar o ByCast, eu quero te falar que a gente acabou de deixar aqui embaixo um link exclusivo para você acessar o Raio-X da empresa vendável. O Raio-X é uma ferramenta desenvolvida pela Baico e focada em você, empresário de pequeno e médio porte, para descobrir quanto vale a sua empresa, quais são os principais indicadores financeiros, operacionais, de margem que o seu negócio oferece e, claro, se você está no momento mais estratégico de vender a sua empresa ou fazer aí uma estrutura de alavancagem financeira. Então, não perca esse nosso raio-x exclusivo clicando aqui. E bora lá começar mais um episódio do ByCast. E no ar, começando mais um episódio do ByCast, o podcast da Baico, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E hoje a gente vai falar de um tema queridinho por vocês, que é o mundo das franquias. E ninguém melhor para nos dar uma aula sobre esse universo do que ele, Henrique Moll, que tem mais de 4 milhões de visualizações em todos os seus conteúdos sobre franquias, de R$ 1.000 de investimento a 220 milhões que hoje as 4 redes que ele opera estão faturando, e hoje aí é uma grande referência nesse mercado. Vai contar tudo pra gente sobre o mercado. Seja muito bem-vindo, Moll. Eu que agradeço, tá, Rafa? Vai ser um prazer estar aqui para falar daquilo que a gente gosta, acredita e vive, né? O sistema de franquias. Isso aí, um sistema que tem performado cada vez mais em nichos que a gente nem imaginava que poderiam ser franqueados. É isso mesmo, são mais de 3 mil marcas hoje, sabe, Rafa? Então eu falo que hoje tem de qualquer segmento investimentos baixos, investimentos altos e muita oportunidade, né? Para quem quer empreender, eu brinco muito, de uma forma mais segura, né? Através de franquias. Porque você tem previsibilidade, várias pessoas trabalhando para criar uma reputação e autoridade de uma marca. E hoje, nós que somos empreendedores sabemos o quão difícil é posicionar uma marca no mercado que tenha esses skills que hoje o mercado observa. Autoridade, reputação, confiança, segurança naquela marca de produto ou de serviço. E a franquia ela vem englobando tudo isso. Bom, vamos começar então. Queria entender um pouco das suas marcas, né? Como que fundou-se a Encontre Sua Franquia. Vamos falar um pouco do empreendedor Henrique Moll e depois de técnicas e ferramentas para aplicar na sua franquia ou ser um franqueador. Então vamos dividir o nosso papo aqui nesses dois assuntos para a gente ter uma visão bem clara e uma história bem legal para ouvir. Fechou. Vou começar contando um pouco da minha história, né? Começou há 14 anos no franchise e começou com R$ 1.000. R$ 1.000, muita vontade. Eu trabalhava no setor de tecnologia, onde eu tinha soluções que eu oferecia para o setor de turismo. E eu sempre escutava uma dor, sabe, Rafa? Que era a dificuldade daquele pequeno empreendedor em competir de igual para igual com grandes players para dentro do mercado. Afinal, uma agência de viagens hoje vende o quê? Passagem aérea, hotel, pacote. E a gente não tem um produto diferente, né? A gente não tem um assento numa aeronave que aqui vai ocupar decolar, aqui encontra sua viagem. E aí, o pequeno, ele atendia bem o cliente, né? Eu falo, fazia bem o seu trabalho, mas tinha uma questão que o mercado cada vez mais, né, a gente precisa ter, que é volume, para buscar melhores condições comerciais. E ele não tem, ele é pequeno. Em Fortaleza eu tive uma ideia, baseado em uma ferramenta que eu vendia para as agências de viagens, e aí idealizamos o modelo de negócio da Encontre Sua Viagem, um modelo que eu comecei literalmente sozinho, mas querendo trazer para aquele que quer empreender a capacidade de atuar no setor
bem próspero o setor de turismo, mas competindo de igual para igual com qualquer grande agência de viagens, né, com um modelo que eu falo, a gente dá toda a estrutura para o franqueado para ele performar lá na ponta. Então, no volume das suas franquias, você consegue ser competitivo quando for negociar uma passagem aérea, pacotes com resorts, com hotéis. Então, você cria o volume através de uma rede de franquia. Exatamente. É porque assim, quando o franqueado meu ele entra dentro da rede Encontre Sua Viagem, ele já nasce grande porque o volume que a gente tem é a soma de todos os franqueados que fazem parte da rede. Então, quando eu vou lá negociar com a companhia aérea, com a operadora, eu não levo o volume do João, da Maria, do José, eu somo a venda de todo mundo e aí eu negocio para que a gente consiga, né, buscar melhores condições comerciais para esse fornecedor me dar a melhor tarifa, e aí eu levando uma tarifa melhor para o meu franqueado, mesmo ele atuando, por exemplo, no modelo home office, que é uma das opções que a gente tem para empreender, né, ele compete baseado nesse volume da rede como um todo. E isso é uma das grandes sacadas que as franquias têm, porque elas juntam volume, conseguem ter mais barganha com os fornecedores, conseguem gerar mais autoridade com os clientes, e todos começam então a usufruir daquela bola que fica cada dia maior com a entrada de pessoas que acreditam na marca e no projeto. Mas, Mal, me conta então um pouco. Essa foi a primeira, ela surgiu há 14 anos atrás e ela deu origem a um grupo que a gente vai falar hoje, que é o Encontre Sua Franquia. Falando especificamente do Encontre Sua Viagem, conta pra gente então, como que eu consigo me tornar um franqueado? Quais são as linhas, pré-requisitos e quantos franqueados você tem nessa marca hoje? Tá. Encontre Sua Viagem é um modelo que a gente tem duas opções. Para quem quer trabalhar de casa, um modelo home office, que ele só precisa de um computador, internet e telefone. Ou ele pode ter uma loja que vai ter os mesmos acordos comerciais, mas vai ter um ponto físico, que pode ser uma loja de rua, dentro de um shopping. Ele vai vender tudo, passagem aérea, hotel, pacote, cruzeiros, locação de carros, viagens no Brasil, fora do Brasil, investe de 10 a 60 mil reais, dependendo do modelo de negócio. A partir de 10 mil reais ele já pode ter a sua própria franquia. 10 mil reais. No modelo home office, onde a gente dá todo o suporte para ele, investindo pouco, e só para você ter uma ideia, a gente tem franqueado no modelo home office, que investiu 10 mil reais, que fatura uma média de 600, 800 mil reais por mês. Vendendo todos os produtos que vocês disponibilizam. Quantos franqueados ao todo que Encontre Sua Viagem tem? Hoje a gente tem uma média de 600 franqueados dentro da Encontre Sua Viagem. No Brasil e já em outros países também. Muito bom, excelente. Então, essa foi a primeira, Encontre Sua Viagem, e a gente tem agora a Aquazero, que também foi uma tendência que você lançou. Eu me lembro quando a Aquazero foi um piloto, a gente está falando o quê? De uns 7 anos? A Aquazero tem 16 anos. 16, mas que ela começou a fazer um barulho no mercado, ela é recente, né? Ela é um potencial de franquia muito grande, mas uma ideia que está sendo tracionada agora com mais velocidade através da distribuição das suas franquias, uns 7 anos, alguma coisa assim? É porque, na verdade, assim, ó, essa rede não fui eu quem criei a Aquazero. Ela surgiu em 2009, em São Paulo. Em 2018, eu compro a rede e incorporo ela para dentro do grupo Encontre Sua Franquia. Então, eu estou falando aí de 7 anos dela com o grupo Encontre Sua Franquia. 7 como grupo. Como o grupo Encontre Sua Franquia. E aí, quando a gente compra esse modelo de negócio da Aquazero, é porque, eu falo assim, o brasileiro ele é apaixonado por carro, né? Uhum. A gente vive em um segmento que eu falo que ele ainda tem muita oportunidade de maturidade. Então, quando a gente entra dentro do modelo da Aquazero, eu tenho uma tese dentro do setor de franquias que eu acredito que a Aquazero possa ser a maior rede de franquias no Brasil, superando a marca de 5 mil pontos só aqui no Brasil. Então, em 2018, a gente compra, reestrutura todo o modelo de negócio, marca, comunicação, estilos, né, modelos de lavagem que antes se tinha. Para quê? Para trazer um modelo que possa escalar dentro do franchise no Brasil inteiro e fora também. E a Aquazero, desde a gestão de vocês, com toda a metodologia que Encontre Sua Franquia trouxe, são quantas unidades no Brasil? Quantos pontos, né? Mais ou menos 400 operações hoje. Excelente. Entre lojas de rua, shoppings, prédios comerciais.
Nós temos um modelo que o franqueado não tem estrutura, então atende, por exemplo, dentro de estacionamentos de uma empresa que tem uma frota de veículos, tem a parte residencial, tem várias possibilidades dentro do negócio. E quanto o grande lance da inovação que vocês viram foi, o nome já sugere, né, não ter água, mas fazer uma lavagem totalmente clean, deixar o carro com uma aparência estética, né, de nova. E como que você começou a observar esse mercado como uma tendência, não só no Brasil, mas que poderia ser replicada? Eu acho que assim, todo negócio que tem um pilar de preocupação com o meio ambiente tem uma aderência muito grande, né, para uma realidade que a gente vive, né, de preocupação com o meio ambiente e do próprio consumidor. Então a AquaZero, ela tem um conceito de lavagem que a gente consegue lavar um carro com uma xícara dessa aqui, sabe? 300 ml de água, a gente consegue fazer uma lavagem completa de um veículo, tanto externo quanto interno. Usando de tecnologia, técnicas, né, que foram sendo estudadas dentro do modelo de negócio. Então eu falo que encaixa muito bem a essa realidade e trazendo, eu falo sempre, uma qualidade no serviço lá na ponta muito alto. Né? A gente vive em um mercado que a gente tem muita informalidade, então a gente traz uma experiência muito grande. Por exemplo, no modelo da AquaZero, eu brinco, entregar o carro com um tapete vermelho, profissionais 100% uniformizados, o cliente consegue solicitar o serviço na palma da mão, baixa um aplicativo da AquaZero. A gente tem muita coisa que a gente envolve para dentro do modelo de negócio exatamente para ocupar todos esses pilares, sustentabilidade e experiência também para o cliente. E rentabilidade, porque por usar pouca matéria-prima e quando se utiliza assim, volumes muito pequenos, consequentemente o franqueado, né, daquela marca, ele vai ter uma margem maior, uma liberdade geográfica também, que ele pode fazer toda essa flexibilidade que você comentou, e isso é a tendência de hoje, né, amor? Eu falo assim, todo negócio, né, a gente vai falar muito sobre franquias aqui, eu falo que a gente quando olha para o modelo de franquia vencedor, eu falo que a gente precisa ter ali vários pilares, e um dos pilares é rentabilidade. Então a gente bate muito nessa tecla, né? O empreendedor lá na ponta quer fazer algo que goste, mas tem que ganhar dinheiro. Então o modelo da AquaZero é um modelo que tem muitas margens, né? A gente gera em torno aí de 30% a 40% na última linha pro franqueado. Então eu falo isso ajuda muito, né? Eu falo na sustentabilidade financeira e principalmente, né, fazer com que aquele negócio prospere na vida das pessoas, né, através do resultado que gera. E como que isso vai criando outros negócios, né? A pessoa, então, que talvez viu o empreendedorismo como uma coisa muito distante, muito longe, porque às vezes ele é um ótimo operacional, mas ele não tem uma habilidade de gestão, centro de informações, fazer um marketing, a franquia vem, abraça isso e deixa ele como o líder ali daquela unidade, aquela pessoa para ser a cara do negócio e fazer vendas, otimizar a operação. E aí junta-se o útil ao agradável, né? O que é uma grande ciência, se a gente parar para pensar, o que uma franquia entrega. Até porque o brasileiro quer empreender, só não sabe, né? Porque não foi educado para empreender. Então, o objetivo dos modelos de franquias, como da AquaZero, é tornar a operação o mais fácil possível, né? Trazendo todo um ambiente, tecnologia, processos. Por quê? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas que entram para o setor de franquias não são empreendedoras. Então, eu proporciono todo um ambiente para uma pessoa que nunca empreendeu ou não tem nenhuma experiência naquele setor consiga desenvolver. Excelente. Vamos então agora para uma que eu sou usuária, que é a Suave. A Suave então vem muito para a parte de beleza. Conta um pouco então dessa rede, da inovação que ela trouxe e como que isso também traz escala para o negócio e traz uma diferenciação para o cliente. O modelo da Suave foi criado por um casal, o Diogo e a Dani, em 2010. Eles criaram um modelo de negócio em Belo Horizonte, no Buritis, que acho que lá você é cliente, né? Sim. Foi a primeira operação nossa lá, em 2010. E esse modelo de negócio, ele deu super certo, né? No Buritis, com o conceito do Express, não precisa marcar horário. Você tem ali produtos exclusivos, como uma cera que reduz a sensação de dor no ato da depilação. A gente lida cada vez mais com menos tempo, né? Então ali você tem vários serviços para você ter ao mesmo tempo, então economia de tempo e resolve tudo no mesmo lugar. E aí o modelo deu tão certo que eu falo toda vez que a gente tem um negócio, né, que dá certo, né, eu falo merece crescer. E olhou para o setor de franquias como uma oportunidade de crescimento. A Suave tornou-se franquia por um amigo em comum
que depois nos conectou, e aí a gente viu aquele modelo com tanto sucesso, eu falo, brilhou os nossos olhos, né, em querer incorporar esse modelo de negócio para dentro do grupo e a gente começar a crescer esse modelo através de franquias. E é um modelo muito rentável, porque a gente entra num setor muito grande, que é o setor da beleza, o setor do autocuidado, e também muito inovador. Tudo isso que você está falando até agora das 3 marcas, a gente percebe muita inovação. Então não é aquela coisa mais do mesmo, sou uma cópia de uma agência tradicional de viagem, sou uma cópia de um lava-jato, né, de uma coisa nesse sentido, sou uma cópia de um negócio de estética ou beleza. São coisas que têm um DNA de inovação muito propenso para o nosso perfil de usabilidade hoje. E a Suave traz muito isso, né? A Suave, tanto a Aquazero, tanto a Encontre Sua Viagem. E hoje, quantas unidades, então, a Suave ela já consegue, né, ter na sua rede aí dentro do Brasil? A gente tem em torno de 40 operações hoje da Suave. Minas, em Belo Horizonte, a gente já não tem mais lugar para colocar a operação, sabe? Ô, gente, é tão prático. Você chega, vai, faz sua unha, não tem muita coisa, é muito rápido e muito bem feito, porque são equipamentos muito diferenciados de um salão de beleza tradicional. Sim. E foi o que você disse no início. Se eu for comprar, talvez, algo para secar a unha, uma máquina que custa R$5.000, para uma manicure, para um salão de bairro, é um investimento alto. Agora, se você traz várias tecnologias, negociando com o fornecedor para distribuir numa rede, todos têm acesso, fica algo mais barato e muito mais fluido na questão da funcionalidade. Então, eles têm um tanto de tecnologia, exclusividade de cor de esmalte, que em salões tradicionais a gente não vê, e traz aí essa agilidade real do dinamismo que que o nosso dia a dia precisa. Bom escutar de você como cliente, Sim. Né? Sabe um fato legal dentro da Suave? Eu falo, a maioria normalmente quem está lá na operação à frente é o público feminino, né? A maioria dos franqueados da Suave eram clientes da marca. Então, assim, é muito legal, né? Quando a gente vê um cliente que fideliza com a marca e gosta tanto do negócio que quer levar o negócio, né, para o seu bairro, para a sua cidade. Porque a gente vende aquilo que a gente acredita, né, Mol? Então, por exemplo, se eu não empreendesse na Baico, é um modelo de negócio que eu acho super funcional. Ao mesmo tempo é um serviço, mas ele vende produtos ali com alto valor agregado e o público consegue entender aquela dinâmica. Então, uma coisa que funciona bem, autotreinamento e muita tecnologia. Eu acho isso incrível. Sim. Porque não é cera. A gente pensa, mas é cera para depilar. Não, até a cera é diferente. Tudo lá é muito prático, tudo lá é muito usual. E isso a gente vê uma visão de muito longo prazo que a marca, que vocês como gestores que estão na expansão e ajudando na estruturação, conseguem não só enxergar, mas aplicar para o negócio. Não, é um modelo, eu falo assim, muito legal mesmo. É um modelo. São quantas unidades? São de 40 operações hoje que a gente tem. Excelente. Minas, Acre, São Paulo, Espírito Santo, tem vários estados hoje. Muito bom. Nossa, uma marca muito boa. E a gente tem, então, a Zappos Car, que também é do setor automotivo, e qual que é aí a grande dor que a Zappos resolve? Tá, a Zappos Car, na verdade, é um modelo que, quando eu compro a Aquazero em 2018, a gente olha para o modelo da Aquazero, entende o potencial dela de desenvolvimento no Brasil, só que naquela época não tinha nenhum fornecedor que pudesse ali abastecer a rede. E todo modelo de franquia a gente precisa de fornecedores para trazer o padrão, que é muito importante no crescimento. E aí não tinha nenhum fornecedor, a gente cria uma marca para ser fornecedora exclusivamente da Aquazero, a Zappos Car. E até o início, quase ali no início da pandemia, a Zappos Car era uma empresa que só abastecia franqueados no Brasil inteiro. Só que a gente tinha um problema ali. O problema era o quê? Brasil, né? Então tinha um problema logístico, custo financeiro por parte das unidades, porque eu tinha que entregar produto em Manaus, lá no sul do país, e muitas das vezes ele precisava comprar uma quantidade maior para justificar o frete. Meu irmão, na época, falou, Henrique, vamos criar uma Zappos Car pro mercado, porque todos os produtos que a Aquazero utiliza, né, a gente não tem ali na Aquazero um produto marca própria. Então, no início da pandemia, um pouquinho antes de começar a pandemia, a gente cria uma loja própria que existe, um supermercado realmente da estética automotiva, que fica hoje em Belo Horizonte, uma loja de 800 metros quadrados, que vende tudo pro segmento de estética. Então lá vai encontrar cera, flanelas, equipamentos, tudo que alguém que é apaixonado por carro quer, ou alguém que é vamos colocar, um profissional da área. O modelo deu tão certo, que
eu falo, a veia nossa sempre é o sistema de franquias, né? Que a gente vê ali uma oportunidade de transformar o modelo de negócio em uma rede de franquias. E aí as A+K, nós idealizamos o modelo de negócio como franquia com lojas menores. Então hoje nós temos A+K, são mais ou menos aí umas 30 operações das A+K hoje no Brasil inteiro. Distribuindo produto. E a gente tem Água Zero distribuindo serviço. Excepcional. Uma no produto, outro serviço, ambos no segmento automotivo. E uma coisa legal também, hoje não é um produto de fácil consumo, fácil acesso. Qual a diferença de uma cera ultra brilho para uma cera que vai ter ali uma outra estrutura? Então, você vai ter um profissional ali treinado para poder também direcionar quais são as demandas. E são mercados extremamente crescentes. Se a gente parar para pensar na frota de carros no Brasil, olha que excelente mercado também que vocês estão idealizando aí, mais uma grande vertical. Eu falo que assim, o brasileiro é apaixonado por carro, né? Só que há alguns anos atrás, para fazer uma lavagem de um carro, muitas das vezes a pessoa pegava um detergente IP, pedaço de espuma de colchão. Quem nunca, né? Eu fiz muito disso aí quando criança, adolescente. Então era isso que achava que era a lavagem de um carro. Para lavagem de um carro. Só que aqueles produtos não foram feitos para lavar um carro. E hoje a gente tem um nível de produto, né? São mais de 3.000 SKUs, por exemplo, dentro das A+K, que nós temos produtos para cada parte do veículo com um nível de tecnologia muito alto. Então eu falo que as A+K, ela vem para um mercado que a gente tem uma paixão, mas até pouco tempo atrás desconhecia o leque de produtos e a qualidade desses produtos, que antigamente a gente achava que só encontrava, muitas das vezes, numa gôndola no supermercado. Mas ali não tem os melhores produtos. Então, a gente traz uma loja que é especialista nesse segmento. Nicho sensacional. Muito bom. Então, hoje são mais de 1.000 unidades e que todas elas, por ano, totalizam ali 220 milhões de faturamento, né, de geração de receita, de geração de resultado, de funcionários. E olha que legal, então, o que o movimento da franquia e a estrutura de um canal de distribuição consegue atingir, né, dentro dessa gestão. Mol, cara, parabéns, não é? R$1.000, que payback bom, que bom, né? VPL ótimo. Mas não foi para um dia para o outro, né? Eu falo assim, tem muita história e tem muito suor por trás. Muito suor por trás, né? Resiliência. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, não, parece que é fácil, né? Parece que passou no piscar de olhos. E hoje as pessoas acham que as coisas acontecem muito rápido, né? Pelas redes sociais, né? Tem muito trabalho. Essa é a falsa ilusão que às vezes um conteúdo pode trazer. A gente tem que ir na origem e buscar, tipo assim, cara, tô ralando há 14 anos para conseguir fazer isso, e muito estudo, muita técnica, muito network para poder entregar. Mas é gratificante também, né? Tem que ter, às vezes, um reconhecimento quando os projetos dão certo, o empreendedor refocado e persistente naquilo que ele acredita. Sim. Eu falo que assim, o empreendedorismo ele é capaz de mudar, né, um país. Então, toda vez que a gente olha para um negócio próspero, né, tem muita história, tem muito trabalho, tem muito suor. E eu falo assim, tem muita gente com vontade, né, para superar os desafios que o empreendedorismo proporciona, né? Isso mesmo. Bom, vamos então falar do tema que você é especialista, que é franquia. Eu queria até abrir ou para a gente falar de ferramentas para, talvez quem que esteja nos ouvindo e tenha uma ideia legal, que ele não quer só vender a empresa, mas por que não replicar isso e fazer com que essa réplica se torne um valuation maior. Então, na Baico a gente também tem esse privilégio de vender empresas em operação e algumas franquias, porque atrás de todo CNPJ tem uma pessoa física. E essa pessoa física está cansada, quer se aposentar, está com motivos, às vezes, societários, não tem nada a ver com o negócio, mas muitas das vezes com a decisão pessoal. E tem negócios que são tão legais, que chegam para a gente, que a gente fala assim, poxa, isso daqui daria uma ótima réplica e uma criação de valor muito interessante. Como que você identifica, então, pilares de empresas que são potenciais franquias inovadoras e franquias exponenciais no futuro? Tá, a primeira coisa eu falo assim, ó, quem tem um bom negócio, deixa de ser egoísta e dê oportunidade a outras pessoas, né? E nós temos aí o sistema de franquias que eu falo dá e tem um papel social, né? Que é dar oportunidade a um terceiro de levar esse bom negócio para a sua cidade. Quando eu olho para o negócio, Rafa, que eu vejo ali rentabilidade, ok? Quando eu vejo ótimos serviços, ótimos produtos, que eu vejo que tem a capacidade de ser replicável, eu falo assim, meu olho brilha já imaginando franquias espalhadas no Brasil inteiro.
E esses pilares, para mim, chamam muito a atenção. Em setores diferentes, eu falo que muitas das vezes as pessoas acham que franquia é o tradicional, que muitas das vezes acham, né? O fast food, né? Você tem uma agência de viagens. Não, nós temos um setor de franquias, negócios totalmente diferentes, assim, dos mais inimagináveis possível. É possível, eu falo assim, é difícil encontrar um negócio que não tenha a possibilidade de crescer através de franquias. Até porque muitas das vezes nós, buscando crescer através de franquias, eu falo, franqueamos parte do negócio. Eu brinco muito, por exemplo, alguém que tem, sei lá, ele tem um dom de pintar quadro. Eu não consigo replicar essa habilidade, esse dom dessa pessoa com um terceiro, com um franqueado. Mas eu poderia criar um modelo de franquia para vender os quadros. Então eu faço um processo de parte do negócio, replico através do sistema de franquias. E a franquia ela consegue entregar muito mais agilidade de crescimento do que um recurso próprio. Imagina se o nosso cliente, né, o cliente da sua viagem, se fosse você tendo 600 unidades, o quanto de dispêndio que você teria que ter, treinar funcionários, equipe, gestão. Então, são modelos que, além de ser mais ágeis, você consegue até ter uma economia colaborativa muito mais eficiente, porque você não concentra a riqueza só em um. Você divide e, neste ganho coletivo, todos ganham, através dessas técnicas, né, que você já citou, né, uma negociação com o fornecedor mais atrativa, fortalecimento de marca muito mais ideal, e todos ali têm uma visibilidade muito mais proporcionada àquilo tudo. Mas então, Mal, quais são essas técnicas? Então você observa esses negócios que têm essa capacidade, né, de crescer, de escalar, produtos que sejam aderentes àquele momento atual, até de consumo. Mas existe hoje um checklist? O que você observa dentre essas empresas, além de lucro, além de estrutura mesmo de escala? Eu falo assim, maturidade por trás do negócio e dos empreendedores. Porque Verdade, a partir do momento que a gente replica um negócio, imagina alguém replicar um negócio que não tem especialidade naquilo, né? Então, ele vai testar lá na ponta. O cara não tomou pancada ainda, aí numa dorzinha de barriga, como que ele segura uma rede inteira? Exato. Dentro. Então, você imagina alguém que não tem essa maturidade, expande, tem várias unidades, só que aí o problema que poderia ser resolvido dentro de casa, né, que era menor, ele passa a ser um problema gigante, né? Por quê? Porque já espalhou franquias no Brasil inteiro. Então, eu acho que essa maturidade por trás do negócio, do empreendedor, ela é fundamental. Fundamental para transformar e replicar esse negócio em franquia. O grande desafio em fazer um movimento de replicar, você, por ser aí um dos grandes nomes, já viu muitas marcas, né, começando e não dando continuidade nas expansões. Quais são os principais erros mal cometidos? Acho que o principal erro é porque quando você transforma o teu negócio em uma rede de franquias, surge um negócio que é totalmente diferente daquilo que você tem. Então, se eu tenho uma hamburgueria e transformo a minha hamburgueria em uma rede de franquias, a essência da minha rede de franquias, a franqueadora, que é o novo negócio que surge, é educação. Eu falo, é um negócio, né, de recursos humanos para lidar com pessoas, é uma empresa de treinamentos, é uma empresa de eventos. Então, muitas das vezes as pessoas, elas, vamos colocar, tá ali há 10, 20 anos ou 5 anos como especialista naquele setor e acha que essa especialidade vai ser também aplicada no outro negócio. Se ela não tiver, eu falo, empatia com o próximo, se ela não souber se relacionar com outras pessoas, a partir do momento que a rede cresce, a gente tem, eu falo, uma grande vantagem, mas também um grande desafio, que é a diversidade de pessoas. Então, vão surgindo pessoas com características diferentes, que se não existir a maturidade por parte daquele que lidera a rede de franquias, eu brinco que o sonho vira pesadelo, né? E já vi isso acontecer algumas centenas de vezes. Isso mesmo, e a gente trabalha em um país muito grande, então talvez um detalhe que aqui no Sudeste dê certo, se a gente leva para o Sul, tem que fazer uma adaptação. No Centro-Oeste não tem aquela matéria-prima, no caso de empresa de alimentação. Então são coisas corriqueiras que tem que ter uma pessoa muito preparada por trás para ir criando ali a visão e trazendo o contorno da objeção de uma forma muito rápida, para que o franqueado, indiferente de onde ele estiver, ele consiga entregar o produto e o serviço prometido pela marca. Sim. Então a gente todos vendendo uma marca, né? Não é mais um empresário com aquela unidade. O que você vê, Mol, assim, até em relação hoje a tendências? Quando a gente fala de franquia,
E se a gente olhar um pouquinho, né, para os últimos 20 anos, tivemos aí boom das paleterias, açaiterias, várias coisas que são momentâneas e que criam-se ali escalas, e negócios que conseguem ser gigantes em alguns setores que são setores de modismo. A gente tem grandes redes hoje, como por exemplo no açaí, temos grandes redes hoje muito focadas para uma educação muito específica de idiomas, né? Vários bilionários foram através de expansão de rede, através das franquias. Mas o que você vê para esses próximos 10 anos na mudança do perfil comportamental, usuário e até mesmo consumo aqui de produtos ou serviços? Hoje a realidade que eu vejo no franchise é negócios cada vez mais, eu falo, autônomos, com menor dependência de gente por um desafio que a gente vive. Então hoje existem várias opções no setor de franquias, mas a gente vê um movimento muito forte acontecendo para dentro do franchise, que é a automatização, que é processos muito bem definidos, né, que dependa menos de pessoas, operações cada vez menores, para que a gente consiga ter um custo de ocupação menor para viabilidade econômica. Eu falo diversificação de modelos. Então, antigamente falava franquia, falava operações grandes, né? Hoje você tem a grande, você tem a pequena, você tem o modelo home office, você tem o home base. Então, assim, são realidades que a gente vive hoje para dentro do franchise. Eu falo até se adaptando a realidades de mercado e econômicas que a gente vive. Isso é muito importante. Não ter modelos rígidos, mas sim modelos que vão sendo adaptados para regiões, para culturas, para pessoas que estão naquele fluxo e deixar a marca como objeto principal. Muitas que eram grandes hoje já não têm mais tanta relevância porque vão ali não observando essas sutis mudanças que vão acontecendo. Eu falo assim, o mercado é muito dinâmico, né? Até vindo aqui para gravar o podcast, eu estava no Uber, estava reparando, passando pelo centro de BH, e aí reparei uma banca de revista, Sim. que na verdade não tinha revista, só tinha bolsa. Sim. Eu falei, como o mercado ele é dinâmico, né? Antigamente as bancas de jornais tinham muitos jornais, revista, aí eu fiquei olhando, falei, tem bolsa, tem camisa, mas cadê vende agulha, vende tudo, mas cadê o jornal, cadê a revista? Mas eu falo assim, o mercado hoje ele é muito dinâmico. Ele é muito dinâmico. E se, né, aquele que está à frente do negócio não estiver atento a isso, ele acaba, eu falo, né, desaparecendo rapidamente. E olha que interessante, Rafa, no setor de franquias. Dentro de uma rede de franquias, nós temos vários papéis. Nós temos a franqueadora, nós temos o franqueado. O franqueado é aquele que vai operar o negócio, seguindo o padrão, o conhecimento, né, tendo ali o direito daquela marca. E a franqueadora? Ela tem um papel importantíssimo, que é ficar atento ao mercado, começar a estudar, analisar novas tendências, concorrentes. Então eu falo que a franqueadora ela tem um papel muito forte nesse ecossistema, que é o quê? Não deixar com que esse negócio se torne ultrapassado. Para quê? Para que possa crescer e todos tenham ganho com relação a isso. Isso é uma sacada muito importante, porque o franqueado tem que buscar franqueadores que tenham esse mindset. Que às vezes a pessoa é tão apaixonada com aquilo que ela criou, que aquilo se torna uma obsessão que vai cegá-la. A gente vê muito isso do nosso lado também. Às vezes o cara teve uma ideia muito boa, porém ele vai perdendo o time, né, das atualizações. E até um cliente muito legal, ele tem uns 40 anos de empresa, foi um dos líderes na parte de salsicharia, e ele não viu que o mercado começou a atualizar para uma salsicharia artesanal, com recheio, né, alho poró, pimenta, queijo, que é o que esses últimos 3, 4 anos a gente tem visto com muito mais presença no mercado. E ficou naquele tradicional. Hoje, algo que era extremamente relevante, as marcas grandes mudaram um pouco o conceito, mudando o produto e abocanharam o grande business que ele tinha. E a gente vê isso também nas franquias, tanto por obsolescência de produto, tanto por mindset muito rígido de quem está ali na frente das franqueadoras e perder time de produto e serviço. Sim. Como que os clientes estão consumindo. Sem dúvida, eu falo, perdeu o time, né? Mas eu falo que assim, essa é uma realidade muito comum, eu falo dos negócios, porque a gente sabe do desafio que é empreender. E muitas das vezes aquele empreendedor, ele está tão, eu falo, entranhado na operação do negócio, que ele não consegue enxergar nada ao redor dele. Então, quando eu vou para uma rede de franquias, eu tenho papéis muito bem definidos para que a gente consiga ter uma visão mais ampla, né, para não acontecer isso que aconteceu, por exemplo,
nesse cliente, por exemplo. É uma empresa ótima que tinha um valuation ótimo, perdeu o time da venda e perdeu o time do produto pela visão que ficou muito ali focada no operacional, fazer mais do mesmo. É legal, mas isso tem uma vida muito curta. Então é não pegar, né, aquilo como uma máxima do empreendedorismo e aplicar para o resto da sua vida, que não vai funcionar. Bom, você também tem a parte do curso, que foi o que você disse. Quando você se propõe a entrar para o mercado como um franqueador, você tem que ter o braço da educação. Quanto mais pessoas doutrinadas, replicando aquela cultura, aqueles processos, aquelas rotinas que desenvolveu, mais a rede como um todo ganha. Então, a Encontre Sua Franquia, ela tem como propriedade 4 marcas que ela faz a venda, auxilia ali os franqueados no start, na operação do dia a dia. E você também tem o braço educacional, ajudando franqueados a entender se é o melhor momento de uma expansão. Conta pra gente um pouco disso também. Legal. Eu falo que assim, ó, quando eu comecei no franchise, eu comecei literalmente sozinho na Encontre Sua Viagem, eu era tudo. Tudo. Quando alguém queria falar no jurídico, era jurídico, @Encontre Sua Viagem, caía para o Henrique. Quando eu ia para uma feira, eu não tinha capacidade de pagar alguém para adesivar o meu stand. Eu chegava um dia antes e eu mesmo adesivava. Então eu fui vivendo o franchise, eu falo de todas as áreas, porque eu comecei sozinho e precisava entender de tudo. E aí, em 2024, eu estava fazendo uma viagem longa de carro, 3 dias de carro, imagina 3 dias, em um carro que o som não estava funcionando bem, que eu tinha feito a locação dele. 2 crianças, beleza? Nossa. Atravessando esse Brasil, saindo de Belo Horizonte e indo para o norte do Mato Grosso. E eu comecei a pensar, porque dentro do grupo Encontre Sua Franquia, eu vivi uma fase do grupo que eu entendia que a melhor forma de crescimento era eu entrar para dentro dos negócios. E essa tese minha, ela não se mostrou sustentável. Eu já tive 9 redes de franquias ao mesmo tempo. Então, eu olhava um bom negócio, queria trazer esse negócio para dentro da minha estrutura. Vamos franquear que vai dar certo. Só que tem uma coisa que é pratos, né? Foco. Então, eu tinha vários negócios onde eu precisava equilibrar. Eu sabia sim fazer aquele negócio, mas tem uma coisa que é tempo que eu não consigo comprar. Então, eu vi que aquilo não era algo sustentável. Então, de uns 3 anos para cá, eu vim diminuindo o número de negócios para dentro do grupo. Só que aí, eu falo, eu vivo o franchise. Eu falo que o franchise ele tem um papel social, porque o brasileiro quer empreender, é o segundo maior sonho do brasileiro, mas não sabe empreender. O franchise crescendo e sendo mais forte, a gente tem esse papel de dar oportunidade a quem quer empreender. Como eu ajudo essas pessoas? Sendo que eu comprar a rede e trazer para o meu grupo não é a forma como eu posso ajudar da melhor forma. E aí eu criei eventos e eu falo uma área muito forte da educação dentro do nosso grupo. Então, por exemplo, nós temos uma imersão que chama Método Franqueadoras Exponenciais. Não existe nada igual no mercado, que são 3 dias, onde ali eu falo, eu não sou professor, eu não sou consultor, eu sou franqueador. Então eu estou aqui para trazer principalmente os meus erros, aquilo que eu achei que daria certo, mas o tempo me mostrou o contrário. Eu estou aqui para mostrar aquilo que deu resultado. Eu estou para te apresentar fornecedores que para mim fizeram muita diferença. Então, essa é uma imersão que tem como público o franqueador, aonde ali 3 dias trazendo o quê? Clareza para esses empreendedores, para que eles levem para suas redes de franquias, para que essas redes de franquias tornem-se mais fortes. Esse é um evento. Toda rede de franquias... Então, esse projeto é para o franqueador. Ele já tem que ter, pelo menos... Ele pode estar com 1.000 unidades, com 100, 500, ou muitas das vezes ele fala, será que o meu negócio... É franqueável? É franqueável? Não tem nada melhor do que você estar em um ambiente onde nós vamos falar sobre esse universo para você entender aquilo que você vai viver. Eu brinco, não tem nada melhor do que, antes de viajar para um lugar, sentar numa roda com várias pessoas que já foram, porque elas vão te dar várias dicas que vai te economizar aí dinheiro e vai fazer com que a viagem seja melhor. Exatamente. Da mesma forma com franquia. Esse é o evento para quem tem um negócio, já é franquia ou quer franquear, independente de qual seja o segmento, de qual seja o tamanho. Só que, além desse evento, Rafa, a gente também tem um outro evento, que é um evento para o empreendedor. Aquele franqueado, aquele pequeno empreendedor, aquele que tem um pequeno negócio, que pode ser franquia ou não, que chama Imersão Negócios Exponenciais. Também 3 dias, trazendo conhecimento. E olha que interessante que foi esse evento. Nós lançamos todos esses eventos a partir de 2024.
toda rede de franquias, independente de qual marca, a partir do momento que ela cresce, eu falo sempre nós vamos ter franqueados que performam muito bem, os medianos e aqueles que não estão sobrevivendo, infelizmente. E a mesma marca, o mesmo produto. Mesmo suporte, mesma marca, mesma coisa. Eu falo, na vida sempre vai existir isso, Sim. beleza? E aí, eu fiz um MVP. Eu falei assim, ó, cheguei para o meu time de consultores de franquia, eu falei assim, ó, convide os franqueados que estão com mais dificuldade, aqueles que estão para fechar a loja, aqueles que não estão pagando os royalties, significa que não está tendo ali o sucesso financeiro, né? Ou aquele que está desanimado. Chame e eu vou ficar com eles durante 3 dias. E aí foi muito legal, porque a transformação nessas pessoas durante 3 dias me mostrou que eu precisava fazer esse evento mais vezes e cada vez com mais pessoas. Então nós criamos um evento para o mercado que acontece bimestralmente para trazer para esse empreendedor, eu falo assim, ó, eu preciso trazer para ele conhecimento, que no evento ou no dia seguinte ao evento ele aplique e gere resultado. Porque na hora que tem venda não tem problema, né? Então eu preciso mudar o ponteiro dele. Então esse evento é para esse pequeno empreendedor que quer levar o seu negócio, eu falo, aumentar o faturamento, aumentar o ponteiro para dentro da operação. Então esse é um outro evento que a gente tem lá. Com os dois focos bem distintos, né? Um está atingindo um franqueador, o outro a pessoa que tem um negócio ou é um franqueado, mas ambos com o objetivo de performance, melhoria, clareza sobre o que é a operação, choque de realidade também, porque às vezes romantiza muito, né, Mó? A gente falou isso no início, mas o fulano está indo bem, mas pô, você está vendo o que o fulano está fazendo? Talvez um cara que tem a mesma marca que você, mas olha como que ele está disposto a ter um quiosque, pega um carrinho e abre ali numa escola, tem às vezes uma sorveteria franqueada e está fazendo coisas que você não está. E essa mudança de mentalidade e educação, ela consegue transformar muito. Sim, eu falo assim, eu não sou muito daquele de romantizar, sabe? Sim. Tanto que eu falo assim, os principais exemplos têm que ser eu mesmo. Porque se eu não for exemplo, né, como que eu vou falar Vender de algo que eu não... que você não conseguiu fazer e entregar. Exato. Por exemplo, tem um tema lá que eu falo, por exemplo, nesse Imersão Negócios Exponenciais e no da franqueadora também, que eu falo que tem coisas que a gente tem que pagar para ver. E eu vou dar só um pontinho do que eu falo nesse evento. Eu paguei uma vez uma mentoria, Rafa, de R$60 mil. Porque eu queria posicionar-me melhor nas redes sociais. E o tema da mentoria, redes sociais. Sim. Falei, cara, eu quero vender mais. E as redes sociais são as principais ferramentas para posicionamento de qualquer que seja o negócio hoje. Quando eu chego na primeira reunião, não falamos nada de rede social. A pessoa olha para a minha rede social e fala assim, você é o dono disso aqui, do grupo? Por quê? Porque a forma como eu me vestia não transparecia o que eu tinha. Uhum. E nós não queremos impactar outras pessoas, então antes de abrir a boca, ela está o quê? Me julgando. Sim. Então, de forma intencional, eu preciso fazer com que ela me enxergue de uma forma diferente, me trazendo o quê? Autoridade, credibilidade para ela querer ouvir o que eu vou falar. Então, esse é, por exemplo, um tema que eu falo. A tua imagem como empreendedor, ela é fundamental. Então, você ajuda ou atrapalha o teu negócio? E até então eu só atrapalhava pela imagem que eu, né, não condizia todo o conhecimento técnico, entrega de resultado que você tinha com a imagem de sucesso que você precisava vender naquele momento para trazer mais redes, mais pessoas para dentro do grupo. Eu tinha um conceito, Rafa, que era assim, quanto mais rápido eu me vestisse, melhor era. Então eu chegava numa loja Hering, tinha roupa, camisa branca, e eu só usava branca e cinza chumbo. G, tem quantas camisas? Tem 50, me dá 50. Uhum. E calça jeans e tênis, porque era a forma fácil, rápida de se vestir. Porque eu falo, a gente muitas vezes se compara com pessoas que estão em um outro patamar que o nosso. Mas o Zuckerberg é dessa forma, o Steve Jobs era da mesma forma, mas espera aí, eu não posso me comparar a ele, tudo bem? Então, eu falo que isso é muito importante da gente trazer para aquele pequeno empreendedor, para aquele empreendedor que já tem maturidade, já tem casca, até porque naquela época eu já tinha, eu falo, autoridade, a gente já tinha ali vários negócios bem-sucedidos. E aí, muito por isso, eu achava que eu poderia me vestir de qualquer forma, e não. Então, eu falo assim, são realidades que a gente traz que muda, eu falo assim, o resultado daquele que está lá na frente, né, no seu negócio.
Isso que você traz é uma coisa muito importante, porque o empresário, por ele ser uma pessoa multidisciplinar desde a sua escolha de profissão, se ele se escolheu ser um empreendedor, ele é uma pessoa multidisciplinar, ele pensa, isso eu não preciso. Se você não precisa, procure um consultor. Isso daqui eu sou muito bom nisso. E quando você vai tendo consultoria, mentoria, imersões para ir te lapidando, ao mesmo tempo você não está deixando de fazer nada, você está à frente de tudo, mas equilibrando pratos, até a analogia que você trouxe, com muito mais segurança e com muito mais opções ali dentro do seu leque e alta performance. E isso é um grande clique que o empresário tem que dar. A gente estava falando agora, né? Antes de iniciar a gravação aqui, de imersões, né? Vai participar de uma imersão aqui e ali, porque isso economiza tempo, né? Alguém que já percorreu um caminho me dá as dicas, me dá o atalho. Isso é tão importante, porque às vezes você fica 3 dias na imersão, para 30 minutos do que aquela pessoa falar, mudou os seus próximos 3 segundos, né? Eu falo assim, é uma dica que eu falo, por que eu não estou vendo? E muitas vezes estava na sua frente, né? Exatamente. Como que a gente não enxergou uma coisa que é corriqueira do nosso negócio? E, obviamente, porque durante o nosso dia de trabalho, você tem clientes para atender, você tem funcionários para poder ajudar numa dúvida, você tem decisões para tomar, se a gente vai para o caminho A ou B. Então, tem tanta coisa que, às vezes, parar, pensar e trazer uma ótica, uma experiência de alguém que já viveu aquilo, vale 60 mil, se torna 600, né? Exatamente. Esse é o ponto. Bom, para a gente fechar, 2 dicas. Uma dica para o franqueador. O que você deixaria aí como uma grande dica de uma pessoa que tem muitas marcas franqueadas em vários estados, somando aí mais de 1.000 unidades? A partir do momento que você transforma o teu negócio em franquia, eu falo, seja eficiente, tá? Hoje as franqueadoras, elas precisam ter eficiência para conseguir ser interessante financeiramente falando como negócio e conseguir entregar mais lá na ponta, né, principalmente no início da operação. Eu falo que todo negócio que se transforma em franquia foi feito para negócios que tenham escala. Mas para chegar nessa escala, a gente tem um vale da morte, que é um período difícil, que são poucas unidades, para que a gente consiga ter viabilidade econômica de investir na estrutura, na tecnologia, nos recursos humanos. Então, fique atento com relação a essa eficiência, que ela é baseada em quem já percorreu o caminho, para que você não consuma combustível nos caminhos errados. Tecnologia, né? Hoje o mercado de franquia tem vários fornecedores que ajudam muito a gestão das redes de franquias e foco em pessoas, porque realmente são elas que vão fazer com que a sua rede de franquias, né, performe como deve performar, até porque esse é um dos grandes desafios para qualquer negócio que transforma em uma rede de franquias. Excelente. E a outra dica para o franqueado ou para o dono do negócio. O que você vê que fala, poxa, cara, pega isso e segue, que você vai ter uma assertividade muito maior na sua operação, no seu dia a dia, dentro ali do modelo de negócio ou do modelo de franquia que você está representando? Eu falo que aquele que é pequeno empreendedor, primeiro, na minha opinião, nós estamos em um mercado que o nível de maturidade dos negócios é muito baixo. Então, se aquele pequeno empreendedor entender que ele realizando o arroz com feijão bem feito, ele já vai se destacar diante do mercado dele. E muitas das vezes a gente quer trazer para o nosso pequeno negócio coisas que o nosso pequeno negócio não suporta. Ou muitas das vezes nós não temos maturidade. E hoje o arroz com feijão é o básico. Se coloque no papel do cliente. Como você gostaria de ser atendido no seu negócio? Eu acho que quando a gente começa a fazer essa reflexão, de cadeira, ela já te faz refletir que o café que tu está servindo não é o café que você gostaria de tomar indo numa loja. A forma como você está atendendo o teu cliente não é a forma que você, né, se encanta em uma loja. Então eu falo que o básico bem feito vai fazer com que aquele negócio, né, se desenvolva. Então é só pensar nisso, que eu não tenho dúvida que o negócio acontece. Excepcional. Mol, deixa aqui embaixo onde que a gente encontra Henrique Mol, onde que eu pesquiso quais as franquias o Encontre Sua Franquia representa, como que eu faço ali uma imersão. Então deixa aí pra gente as suas redes sociais, os seus principais canais. Legal. Para quem quiser um pouquinho mais de conhecimento sobre franquias, eu estou aqui para ajudar pessoas, empresas nesse universo. E podem me encontrar nas redes sociais. Tem o meu Instagram, Henrique Mol Oficial.
Tem o meu YouTube, Henrique Moll, tem o TikTok, Henrique Moll, e tem o nosso site, encontresuafranquia.com.br. Eu falo, vai ser um prazer ajudar aquele que olha para o setor de franquias como ali sendo uma forma de nós construirmos um país melhor através do empreendedorismo. Estou aqui para servir. Isso mesmo, e é dessa forma que a gente muda. Bom, muito obrigado pelo tempo, parabéns pela jornada, pela trajetória, por ser tão perspicaz, estudioso e uma pessoa com muita fé nesse setor, que é um setor que veio para transformar, né? A franquia está lá fora, ela já se mostra como os grandes movimentos econômicos do mercado de PME, e aqui ainda existe alguns voos de galinha, mas você é uma pessoa que está persistindo, educando, não só o franqueado, como o franqueador, para que a gente tenha um ecossistema cada vez mais forte e saudável. É isso aí, show. Vão ser todos bem-vindos. Vamos. Isso aí, Mal, muito obrigado. Até o próximo ByCast, pessoal.